Olá, vamos lá, galera! Vamos agora falar sobre a universalidade dos bens e a penhora online. Vamos falar de um erro cotidiano do leigo a respeito do direito tributário. E que esse erro do cotidiano acaba que alguns que não sabem o dispositivo que assegura, que garante o pagamento da dívida tributária, acabam errando também em prova. E você não vai poder errar esse tema universalidade dos bens na sua prova, que é um tema muito corriqueiro nas provas de concurso público. O que diz o nosso querido Código Tributário Nacional? Diz um aspecto fundamental da relação jurídico-tributária. Dispõe ele que a universalidade dos bens do devedor responde pelo crédito tributário. Isto é, se ele tem, um exemplo logo categórico para você visualizar, se ele tem dívidas de IPVA no valor de R$55 mil, mas o seu automóvel só custa R$40 mil, se pensa que, se pagando, aquela dívida com o automóvel, está quitado o débito tributário. Ledo engano. Por quê? Porque não é o objeto da tributação que equivale ao pagamento do crédito. Em outras palavras, não é que o seu bem tributado vale menos do que o que você está devendo, que você vai se safar de ter que pagar a diferença. Ou seja, você vai quitar 40 mil, que é o valor, mas vai continuar devendo 15 mil e o fisco, através da procuradoria, das procuradorias especializadas, seja a Procuradoria do DF, seja a Procuradoria Estadual, seja a Procuradoria Municipal, seja a Procuradoria da Fazenda Nacional, vai executar a outra parte da dívida de 15 mil reais com outros bens que você tem. Então veja que uma simples dívida tributária, o devedor vai responder com a totalidade dos seus bens. Ou seja, qualquer tipo de bem que ele tenha pode servir como garantia para o pagamento. Então o que acontece é que o fisco ele vai atrás de todos os bens do contribuinte para quitar aquela dívida tributária. É claro que existem os bens absolutamente impenhoráveis. Vocês vão ver alguns exemplos. Mas esses bens absolutamente penhoráveis também são definidos em lei. Então ele vai responder pela totalidade da dívida com a universalidade de todos os seus bens, salvo se aquele bem for absolutamente impenhorável de acordo com a lei. Então vamos lá. Diz o nosso querido CTN que a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, seu espólio aí em caso de morte, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Veja que gravar com ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade se está falando aí nos termos do direito privado, ou seja, ele gravou com essa cláusula de acordo com um negócio jurídico, ou seja, foi através da sua autonomia de vontade, ok? Seja qual for a data da Constituição, isso é muito importante, ou seja, qualquer que for a data da Constituição, antes ou depois do lançamento, respondem pelo pagamento do crédito tributário. A exceção a essa regra é só uma, são os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, ou seja, quando a lei declara impenhorável, aí tudo bem. Agora você sabe, voltando aqui, que pode ser que por meio de contrato, de acordo com a autonomia, se declare que é impenhorável, mas isso não vale contra o fisco. O que vale contra o fisco só é o que a lei diz que é impenhorável
Ok? Isso significa que apenas quando a lei estabelece a impenhorabilidade de determinados bens, podemos dizer que esses não respondem pelo pagamento do tributo. Ou seja, os indivíduos, por meio de cláusula contratual, vontade própria, autonomia de vontade, não podem excluir determinados bens da cobrança tributária. As regras contratuais só têm valor interpartes, só têm valor para as partes contratantes. Essas cláusulas são inoponíveis contra o fisco, isto é, não podem ser alegadas contra o fisco, só tem efeitos entre as partes que firmaram esse acordo. Por exemplo, a Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família, dispõe que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que, em regra, este imóvel não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Mas veja aí que é a lei que estabelece. Perceba também que a própria Lei 8.009 de 90 traz exceções. Se forem impostos referentes ao bem imóvel, não vai ter impenhorabilidade. Então, perceba que a própria lei traz as suas exceções. Então, de acordo com essa lei, se está de acordo com a lei, é absolutamente impenhorável. Por quê? Porque aí a lei que está afirmando que aquele bem é impenhorável. Nessa senda, é importante que se diga, a própria lei do bem de família, dentre outras hipóteses, exclui da impenhorabilidade os créditos de trabalhadores da própria residência. Por exemplo, os créditos de empregados domésticos estão excluídos da impenhorabilidade do bem de família, do imóvel. As respectivas contribuições previdenciárias decorrentes desses contratos, né, de relações domésticas, bem como eu já disse, a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Isto é, se deve IPTU, se deve taxa de lixo, se deve contribuição de melhoria em razão da valorização imobiliária, no caso da contribuição de melhoria, vai mesmo assim ter que pagar, inclusive com o bem, porque está excepcionado ao bem imóvel familiar. Veja que o artigo 649 do CPC traz diversos bens absolutamente penhoráveis. Apenas a título exemplificativo, temos aí o seguro de vida, materiais necessários para as obras em andamento, né, salvo se essas forem penhoradas, até o limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, entre outros exemplos. Vamos ver essa questão aí de procurador do município de Recife. Determinado contribuinte, proprietário de único imóvel residencial localizado no município de Recife, destinado à residência da família, está em mora com IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel desde 2003. Devidamente inscrito o débito em dívida ativa e extraída a certidão, foi proposta a execução fiscal. Tranquilo, pode ser proposta sim. Por quê? Porque a dívida que ele está se referindo aí é de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel. Por exemplo, uma taxa de lixo domiciliar, o IPTU, e isso é exceção ao bem de família. Então, veja, como forma de garantia da execução fiscal foi penhorado o próprio imóvel, que está hipotecado para a instituição financeira desde 98 como garantia de pagamento de mútuo imobiliário. Considerando estes fatos, é correto afirmar que configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família. Corretíssimo, é correto afirmar isso sim. Inclusive, é bom que se diga que a hipoteca para a instituição financeira não vai ter preferência em relação ao crédito tributário, de acordo com o artigo 186 do CTN. Veja agora um tema recorrente em prova, o artigo 185-A, que trata de uma novidade expressa pelo Código Tributário Nacional, que é a penhora online. Então, veja, o Instituto da Penhora Online foi estabelecido no artigo 185-A pela Lei Complementar 118 de 2005 e afirma que no caso de o devedor tributário, e aqui vem o primeiro ponto, você tem que grifar o seu artigo 185-A, devidamente citado na execução fiscal,
não pagar, ou seja, ele tem que ser citado na execução fiscal. Não pagar, ou seja, não é apenas escrito em dívida ativa. Aqui, né, fala-se em citado na execução fiscal, né, o artigo 185A. Não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico, por isso que é penhora online, aos órgãos e entidades que promovam registro, aos bancos em geral, isto é, o juiz vai comunicar, né, aos bancos conveniados, claro, né, e fazer a penhora desse crédito de forma online, a pessoa não vai poder mexer naquele valor na sua conta bancária. Destarte, é importante dizer que são 4 requisitos legais para a determinação da penhora online. São eles: a prévia citação no âmbito do processo de execução fiscal. Perceba, meu amigo e minha amiga, que esse primeiro requisito é o mais importante, porque cansa de cair em prova objetiva que é possível a penhora online com a mera inscrição em dívida ativa. A mera inscrição em dívida ativa, ela é importante, para presumir a fraude fiscal, né? Já se presume a fraude fiscal com a inscrição em dívida ativa. Agora, para a penhora online, não. Para a penhora online é necessário a prévia citação no processo de execução fiscal nos termos da Lei 6.830 de 80. B. O não pagamento do crédito tributário. Claro, não pode o crédito estar pago. Se está pago, não pode ter penhora online. A não apresentação de bens à penhora, ou seja, a não apresentação de garantias para pagamento da dívida tributária. E D, a não localização de bens penhoráveis. Então, são 4 requisitos cumulativos para que o magistrado, né, imponha a penhora online. Primeiro, citação em processo de execução fiscal, ok? Importantíssimo. Segundo, não pagamento da dívida tributária. Terceiro, não apresentação de bens à penhora. Quarto, não possuir, né, e não ser localizado, no caso, bens penhoráveis. Então, outro requisito pela jurisprudência do STJ era, mas não é mais, a necessidade de exaurimento das diligências para a localização dos bens penhoráveis, pressupondo um esforço prévio do fisco na identificação do patrimônio do devedor tributário. Ou seja, tinha que ter um exaurimento dessas diligências para a obediência àquele requisito da não localização dos bens penhoráveis. Só que esse exaurimento não é mais necessário. Veja, todavia, decisões mais recentes admitem a penhora online, independentemente da comprovação de exaurimento, de esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor. Ok? Então, vocês viram comigo, importantíssimo, a questão da universalidade dos bens, que afirma que o devedor tributário responde pela dívida com todos os seus bens, exceto os absolutamente impenhoráveis e esses absolutamente impenhoráveis estabelecidos em lei. Segundo ponto, hoje é possível a penhora online, mas tem que se observar os requisitos presentes no artigo 185A. Prévia citação no processo executivo fiscal, não pagamento da dívida tributária, não localização de bens penhoráveis, mas não é necessário o esgotamento, o exaurimento das investigações civil e não apresentação de bens, né, como garantia do pagamento da dívida. Um abraço.